O tema da mensagem de hoje é a síndrome de Jonas. Vamos então para o momento da palavra do Senhor. Amém? Gostaria de falar hoje sobre Jonas. E você, quando ouve sobre a história de Jonas, você talvez escute essa história sendo Jonas conhecido como o profeta fujão. Contudo, Jonas ele cometeu, além deste erro, outros erros. Além de fugir, Jonas cometeu outros diversos erros e mesmo assim manteve o seu status de profeta. Além disso, quem somos nós para julgar Jonas? Muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas. Olhamos para a vida de Jonas e pensamos, olha lá Jonas, o que ele fez, nossa, eu nunca faria isso. E é aí que a gente se engana. Muitas vezes nós faríamos a mesma coisa que Jonas fez. A síndrome de Jonas é como vamos chamar algumas séries de erros cometidos pelo profeta e que muitas vezes nós repetimos em nosso cotidiano, em nosso ministério, em nossa vida. A maneira como reagimos diante de um desafio mostra sintomas de como entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas. Como você reage ao chamado de Deus? Vamos refletir alguns erros que caracterizam essa síndrome de Jonas. O primeiro erro que a gente pode mencionar aqui é a fuga. Fuga. Jonas capítulo 1, versículo 3 diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então a gente vê aqui que o primeiro sintoma da síndrome de Jonas é a fuga. Note que o texto indica dizendo que Jonas se dispôs para fugir. Ou seja, ele achou que ele estava fazendo algo de bom, mas no fundo sabia que estaria desobedecendo a Deus. Ele queria fugir. Então, na primeira oportunidade de fugir, ele embarcou e ainda pagou sua passagem para garantir que nada daria errado. A distância para Nínive era de 800 km por terra. Já para Tarsis seria de mais ou menos 3.000 km de navio. Mesmo assim, Jonas preferiu o caminho mais longo, Jonas preferiu o caminho mais difícil, porque ele queria fugir da presença do Senhor, ele queria fugir daquilo que Deus tinha preparado ele para fazer. E muitas vezes nós também fugimos das coisas que Deus tem para as nossas vidas. A gente não faz, a gente adia, a gente deixa para depois e a gente acaba fugindo. E a fuga, ela muitas vezes aparenta ser mais agradável, mas sempre é a pior escolha. Se uma pessoa comete algum delito, é muito famoso isso nos Estados Unidos, aquelas cenas de perseguição. Se a pessoa ela começa a fugir, ela piora o seu crime. Fugir sempre é a pior escolha. Aqui no Brasil, você começa a fugir da polícia e, você vai acontecer alguma coisa ruim. Não vai ser uma coisa agradável. As pessoas acham que, vou fugir aqui e vai dar tudo certo. Cara, tudo bem, pode ter algum caso que a pessoa conseguiu fugir e tudo mais. Mas uma hora ou outra ela vai ser pega. E isso sempre vai agravar ali a sua pena. E às vezes nós fugimos fazendo outra coisa e não o que recebemos como mandado de Deus. Talvez Deus te levantou para fazer algo, Deus tenha te chamado para fazer algo e você está fugindo disso. Você está ocupando o seu tempo com outras coisas, ocupando o seu tempo com milhares de coisas, menos com aquilo que Deus chamou você para fazer. Você está preocupado em ganhar dinheiro, você está preocupado em
em fazer isso. Você está preocupado em primeiro ter um relacionamento. Então o excesso de atividades ocupa o tempo que temos para realizar o nosso chamado principal. Isso é uma fuga. Isso é você fugir do chamado que Deus tem para você. Se você tem uma posição, por exemplo, dentro da igreja, e você começa a acumular tantas outras funções, você nem sabe mais o que você faz dentro da igreja. E aí começa aquela desculpa: não tenho tempo, estou sobrecarregado. Se você tem chamado de Deus, foque naquilo que Deus te chamou para fazer, naquilo que Deus te levantou para fazer. Não confunda a sua missão com tantas outras coisas urgentes que surgem e tomam o seu tempo. Se Deus te chamou para fazer algo, e essa coisa é a coisa que você menos dedica o seu tempo, você precisa ficar ligado. Você precisa vigiar. Evite fugas que aparentemente apareçam agradáveis, fáceis, mas que tirarão o seu destino principal, o seu foco principal. Se Deus tem te chamado para pregar, estude a palavra de Deus. Se Deus tem te chamado para ser um intercessor, foque em oração. Deus, Ele deu um chamado principal para todos nós: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quanto tempo você tem dedicado para falar da palavra de Deus? Não fuja daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não fuja. Não coloque outras coisas na frente do seu chamado principal. Outro erro que nós podemos mencionar aqui é esse famoso, esse todo mundo tem, preguiça. Jonas capítulo 1, versículo 5 diz: então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Todo mundo estava fazendo algo, todo mundo estava trabalhando, e o bonitão do Jonas fugindo e com preguiça, dormindo. O segundo sintoma da síndrome de Jonas, então, é a preguiça. Enquanto todos estavam apavorados, desesperados, lutando para salvar a sua vida, tirando ali o peso do navio, orando, trabalhando ao mesmo tempo, clamando aos seus deuses, Jonas dormia profundamente. A sua consciência estava aparentemente tranquila e não queria nem saber se o barco estava afundando ou não. Nem mesmo, eu fico imaginando, aquela situação toda, eles terem tirar a carga do navio, com certeza não estava um mar calmo, o navio devia estar balançando pra caramba. E eu pensando, caramba, olha tudo que está acontecendo e Jonas de boa dormindo. As pessoas deviam estar desesperadas, correndo, jogando, gritando, clamando. E Jonas estava lá de boa, dormindo, sentadão, deitadão lá, dormindo. Se você já andou de barco alguma vez e sabe quando balança, é horrível. Eu particularmente eu passo mal. Eu começo a passar mal. É muito ruim aquela situação. A preguiça, o desânimo é um grande perigo para a igreja. A falta de metas ou a falta de organizações, de uma agenda de atividades da igreja faz com que a ociosidade tome conta do ministério. Enquanto muitos estão trabalhando, enquanto alguns poucos estão trabalhando, estão dedicando para fazer algo acontecer, para fazer seminário, para acontecer algo, cultos, atividades que marquem a igreja, muitos estão sofrendo, olhando apenas, na inércia, esperando as coisas acontecerem. E o pior, as pessoas que ficam esperando acontecer, as que reclamam também.
são aqui falam mal. Muitas tempestades que nós temos enfrentado hoje são culpa nossa, como no caso de Jonas. Eu fico impressionado, e isso serve para mim, o quanto a gente sabe colocar defeito nas coisas, o quanto a gente sabe olhar o erro das pessoas, o quanto a gente sabe falar mal das pessoas, o quanto a gente sabe julgar o que está acontecendo, o quanto o nosso senso de bom, se eu tivesse fazendo isso seria melhor, se eu tivesse ali seria melhor, se eu tivesse na frente seria melhor, se fulano de tal tivesse na frente seria melhor. Meu irmão, gaste seu tempo em oração, gaste seu tempo dedicando a sua vida com Deus. Pare de falar mal, pare de ficar dormindo enquanto o barco está andando. Se você fica sem ânimo para trabalhar, lembre-se da palavra de Deus que diz: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E você vê grandes pregadores da história, pessoas que mudaram a história do cristianismo, alcançaram milhares de vidas para o Senhor. Esses homens renunciavam muitos de seus privilégios para se dedicarem à obra de Deus. E hoje, nós estamos gastando mais tempo, perdendo mais tempo com outras coisas do que com a obra de Deus. Pense um pouco. Quanto você tem utilizado, eu não vou falar gastado o seu tempo com Deus, não. O quanto você tem investido do seu tempo para a obra de Deus. O quanto? E o quanto você gasta, agora sim a palavra, gasta o seu tempo com outras coisas, que não vão te edificar em nada, mas você gosta de gastar o seu tempo com isso. Cuidado com a preguiça. Cuidado. O terceiro sintoma que nós podemos mencionar é o medo. Jonas, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 7 diz: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O terceiro sintoma da síndrome de Jonas é o medo. A única motivação de Jonas para orar dentro do ventre do peixe foi o medo que ele sentiu ali na escuridão. Na verdade, o medo já acompanhava Jonas em toda a sua fuga. Com certeza ele devia estar ali. Ai meu Deus, olha o que eu estou fazendo. Tenha medo do futuro e da reação das pessoas de Nínive, o que pensariam dele. O medo persegue quem foge dele. Como alcançou Jonas. Começa fazendo tempestades e, na pior das hipóteses, nós somos engolidos. Este pavor é capaz de paralisar o nosso pensamento, paralisar o nosso ministério, a nossa igreja, limitando a capacidade de agir e decidir corretamente. Por isso, os nossos medos eles devem ser questionados e confrontados. Satanás usa o medo baseado em suas mentiras para atrasar as nossas vidas. Então não podemos aceitar isso. Devemos confiar em Deus e no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Muitos líderes cristãos são intimidados por causa do medo. As exigências externas e a dúvida se vai conseguir alcançar os seus objetivos, muitas vezes amedrontam pessoas altamente capacitadas por Deus, pessoas que não conseguem mais sair do lugar. Por isso a palavra de Deus traz tantas declarações do Senhor para os seus servos, dizendo: não temas. Se o medo tentar te impedir de fazer algo, de ir adiante,
de fazer a vontade de Deus. Vão olhar para você, vão te julgar, vão fazer coisa para você. Não aceite, enfrente como uma nuvem passageira. A tempestade ela chega, mas da mesma forma que ela chega, ela vai. Ela chega e um arco-íris vem, um céu limpo vem. Ela não impede sempre a visão, ela pode ser rompida com uma facilidade. Enfrente o seu medo, em nome de Jesus, meu irmão. Enfrente o seu medo, pare de ficar somente sentado, achando que as coisas vão cair do céu. Jesus, quando estava ali, as pessoas quando estavam ali no deserto, Jesus mandou o maná do céu, mas eles tiveram que trabalhar para aquilo acontecer. O céu não caiu prontinho. O pão não caiu prontinho do céu. Enfrente o medo, faça você a sua parte também. Pare de achar que Deus vai fazer tudo para você. Faça a sua parte também. O quarto sintoma é a incredulidade. Jonas capítulo 3, verso 4 diz: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Depois de ser alvo do grande peixe, Jonas foi a Nínive levar a palavra de Deus. Mas não porque acreditava realmente que aquele povo merecesse receber aquela palavra. Ele achava que aquele povo era indigno de receber aquela palavra. E ele foi pregar não porque ele acreditava que aquela mensagem de salvação poderia alcançar aquelas pessoas, mas sim porque ele temia algo pior sobre a sua vida. Caramba, ele pensou: olha tudo que eu já passei, tempestade, eu fiquei dentro de um peixe. Se eu não fizer, olha o que vai acontecer. A cidade de Nínive era tão grande que se gastava 3 dias para percorrê-la. Contudo, com apenas um dia de caminhada e pregação, toda a cidade acreditou, desde o menor até o próprio rei. Esta é a história de um grande avivamento espiritual ao ponto de Deus não deixar que nada de mal lhes acontecesse. Esta é a pior fase da síndrome de Jonas. Pois quando você não acredita nem naquilo que você prega, se torna cada vez mais frágil e vulnerável. O povo de Nínive teve mais fé do que o próprio profeta. Isso ensina que às vezes pensamos que as pessoas não vão acreditar na nossa mensagem, mas na verdade, nós é que estamos duvidando da capacidade de Deus. Nós é que estamos duvidando do agir de Deus. Muitas vezes fazemos o que sabemos ser o certo, não por vontade, mas por simplesmente bater o cartão e cumprir uma obrigação. As decepções com as pessoas nos fazem ficar com o coração endurecido, nos fazem ficar desacreditados. A falta de fé traz uma cegueira espiritual onde nós não conseguimos visualizar mais o agir de Deus e nós acabamos duvidando. Nós simplesmente fazemos. Não deixe a sua fé esfriar e nem duvide do que Deus pode fazer através da sua vida. Nunca perca a sua fé. O quinto sintoma, a ira. Jonas capítulo 4, verso 1 diz: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. O quinto sintoma, então, é a ira. Este é o momento em que o profeta Jonas fica com raiva do povo, fica com raiva de Deus, porque não queria a salvação da cidade. Como eu disse, Jonas acreditava que aquele povo não merecesse. Ele preferia, para vocês entenderem, preferia morrer a ver a libertação daquelas vidas. E a sua ira era baseada na falta de fé, na falta de amor, na falta de esperança com as pessoas. Por isso Deus lhe perguntou 2 vezes: é razoável essa tua ira? A raiva de Jonas era tão grande que ainda faltavam 2 dias para concluir a sua missão de anunciar a mensagem para todo aquele povo. E ele saiu da cidade e subiu no monte para ficar olhando até ver o que aconteceria à cidade. Agora estava disposto até a acreditar que Deus talvez destruísse Nínive.
Conviver, meu irmão, com pessoas não é fácil. Não vai ser fácil. Você vai ter problema. Vamos ter problemas. E frequentemente nós vamos ser testados com situações que vão acontecer. Vamos ser testados pelo povo. Passaremos por situações embaraçosas. Passaremos por situações difíceis. E é preciso muito equilíbrio para saber lidar com elas. É preciso muito equilíbrio para saber lidar com diversos temperamentos no meio da comunidade. Por isso, muitas vezes nós nos tornamos impacientes, intolerantes com as pessoas. Não podemos achar que somos mais importantes do que os outros, como Jonas, que subiu num monte para dizer que estava acima de todos ali, querendo olhar a destruição daquela cidade, daquelas pessoas. Você nunca pode ter raiva das pessoas. O relacionamento cristão deve ser baseado no amor que tolera até o erro dos irmãos. Não deixe que a ira tome conta do lugar do amor que Deus te deu pela vida. E peça ao Espírito Santo que te dê os frutos de mansidão, de domínio próprio. Cuidado com a ira. É claro que nós vamos nos chatear com os erros das pessoas. Vamos ficar, poxa, não esperava isso de fulano. Mas não deixe que a ira tome conta da sua vida. Não permita que a ira suba ao seu coração, suba à sua mente. O sexto e penúltimo sintoma da síndrome de Jonas é o comodismo. Jonas capítulo 4, versículos 5 e 6. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra entre a sua cabeça, a fim de livrar seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas achou que tinha feito bastante e que já estava satisfeito com o resultado. E ele saiu da cidade para se assentar num lugar onde poderia ficar só olhando. Ainda fez uma cobertura para ter sombra. Tudo estava dando certo, até nasceu uma planta para refrescar ainda mais ali, para ter uma sombrinha ainda mais. Agora Jonas estava confortável e satisfeito. E um grande perigo no nosso meio é o conforto. Verdade, o incômodo nos faz reagir e querer fazer algo para melhorar. Quando você tem conforto, você está acomodado com aquilo, você deixa aquilo como está. O conforto faz achar que está tudo bem. O conforto faz acomodar. Por isso vemos pessoas com grandes limitações realizar obras grandiosas, enquanto outros com muitos recursos não conseguem ir muito longe porque acabam se acomodando, acabam achando que já, caramba, cheguei no topo, cheguei no máximo. Não relaxe com o tempo, não se acomode com o tempo. Olha, agora está dando resultado, glória a Deus, posso descansar. Não! Continue evangelizando, continue fazendo visita, continue orando, continue estudando a Bíblia. Pergunte para qualquer teólogo, para qualquer estudioso da Bíblia. Eu posso te dar um exemplo que você com certeza conhece, a vida do nosso saudoso pastor Nathanael Rinaldi. Se eu perguntar para você, pastor Nathanael Rinaldi, conhecia a Bíblia? O que você me responde? Sim, sem pensar. Aquele homem, se eu dissesse para ele, o que está escrito no Salmo tal, no livro tal, ele saberia dizer. Se eu perguntar, eu lembro que eu ligava para ele e eu perguntava, onde está escrito? Eu lembro que eu queria saber onde estava escrito aquele texto que Deus não coloca nenhuma tentação sobre nós que nós não podemos aguentar. Eu não estava achando na Bíblia. E eu lembro, a gente não tinha tanto essa facilidade, você coloca o versículo no Google e você acha. E eu lembro que eu liguei para ele, perguntava para ele na hora. Ele falou, tá lá em 1 Coríntios tal. Aí eu abri, tava lá. E eu te pergunto,
Será que esse homem, ele continuava a estudar todo dia? Todo dia você olhava para ele estava estudando, lendo a palavra de Deus. Por quê? Porque ele não se acomodava, não estava suficiente para ele. Ele sabia que tinha que aprender mais. E meu irmão, minha irmã, a gente não pode se acomodar. A gente não pode se acomodar. Se você fez algo bom, glória a Deus, continue, se aperfeiçoe, continue estudando, continue trabalhando, para que a obra de Deus, para que a glória de Deus continue se manifestando. Não se acomode aonde você chegou. Continue, cresça, queira mais. Não para você mesmo, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus ser manifestada. Para que você continue sendo bênção na vida de outras pessoas. Não se acomode. E por fim, o sétimo e último sintoma é a falta de amor. Jonas capítulo 4, versículos 10 e 11. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou um trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas não estava nem aí para o povo de Nínive. Como eu disse, ele tinha um ranço com aquele povo, ele não gostava daquele povo. Ele teve mais gosto pela planta que lhe dava sombra do que pelas pessoas que estavam perecendo ali na cidade de Nínive. Por isso Deus fez com que a planta nascesse e depois morresse, para que Jonas percebesse a dureza daquele coração. E vivemos um tempo, é muito pesado isso, a gente vive num tempo que nós somos avaliados por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. Se você tem isso, você pode servir para mim. Se fulano tem aquilo, você pode servir para mim também. Por isso o amor, ele tem se esfriado. Somos treinados a descartar as coisas e depois inconscientemente pensamos que podemos nos desfazer das pessoas também, como nós nos desfazemos de um copo plástico. O materialismo faz com que as coisas sejam mais valorizadas do que as vidas. Para Deus, ninguém é descartável. Qualquer vida tem muito valor. Certa vez eu ouvi de um pastor e aquilo tem me movido. Se você quiser ser bem-sucedido no seu ministério, pregue o evangelho e ame vidas. Pregue o evangelho e ame vidas. Somente por amor é que somos capazes de nos doar para as outras pessoas. Ame os outros. Não deixe esfriar o seu amor. Busque perseverar para aquele que te amou primeiro. Deus, ele tem um chamado para a sua vida. O livro de Jonas termina com um ponto de interrogação. No capítulo 4, versículo 11. Termina com uma interrogação. Diz assim: contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão esquerda da direita, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Termina com um ponto de interrogação o livro de Jonas. A pergunta de Deus continua ecoando à espera de uma resposta da nossa parte. Será que muitas vezes eu e você não estamos vivendo essa síndrome de Jonas? Avalie a sua vida, avalie o seu chamado, o seu ministério, refletindo nessas fases, e busque o remédio o mais rápido possível. A boa notícia é que se Jonas viveu um grande avivamento mesmo em tanta crise, nós também podemos viver pela graça de Deus que supera os nossos dilemas. Deixe Deus curar o seu chamado, a sua vida. Deixe Deus curar
o seu ministério hoje. Tenha cuidado com o desamor, com o comodismo, com a ira, com a incredulidade, com o medo, com a preguiça e com a fuga. Deus te abençoe em nome de Jesus.